Fala, meus amigos e amigas flamenguistas, uma excelente sexta-feira para vocês. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com as últimas informações do Mengão. Estou trazendo um corte com as últimas notícias aí dessa preparação do Flamengo para o jogo contra o Bayern de Munique neste domingo. Nação ansiosa para essa partida, hein? Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e vamos aí para o vídeo. Chega mais, boa tarde pra você, eu não quero te fazer inveja não, mas tem gente muito melhor que você nesse momento, viu, Pedro? Fala do Flamengo aí. Boa tarde, Luciano, um abração pra você, boa tarde ao meu querido amigo Mário Marra, de quem eu lembro muito quando eu vejo qualquer líquido dessa cor. Breyer, um grande abraço. Luciano, a televisão ao vivo ela tem essas verdades. Hoje de manhã eu senti um abandono por parte do Mendel, saímos do hotel, foi cada um para um lado depois do café da manhã, e a gente descobre através de um link no Sport Center por que o Mendel me deixou. Sim, eu aqui debaixo de um forte sol pelas ruas de Orlando, em frente ao hotel do Flamengo, você pode ver aqui, acompanhar à minha direita, acima aqui do meu ombro direito, e o Mendel brincando de fazer brinde, torcedor do Bayern, clima ameno, certamente o restaurante é refrigerado, mas até pegando carona num papo dele, se a confiança existe do lado de lá, aqui no hotel do Flamengo onde eu estou, em Orlando, também acompanhando a delegação rubro-negra nessa preparação para grandes oitavas de final de domingo, acredite, tem confiança também. Danilo conversou com a gente por aqui hoje, Danilo que ainda não sabe se será titular, ora lateral direito, ora zagueiro, ora formando uma linha de três, trocou uma ideia aqui com a gente hoje, entrevista coletiva do capitão, muitas vezes Danilo, e eu até perguntei a ele, Danilo, diferenças do pré-jogo do Chelsea, confiança, pré-jogo do Bayern, é mais difícil encarar o Chelsea, é mais difícil encarar o Bayern, como é que o grupo está para amanhã? Ele até que surpreendeu levemente, um Flamengo bem confiante por aqui também, vamos ouvir Danilo, a seco, sem álcool, sem a cerveja do Mendel, mas aqui no Hotel do Flamengo, dentro desse Sport Center. Eu não acredito que o Bayern seja um time muito melhor do que o Chelsea. Vou discordar um pouquinho do Bruno na parceria. Mas acredito sim que o Bayern é uma equipe que tem alguns jogadores com um pouco mais de experiência. O Chelsea era uma equipe muito muscular, eu diria assim, muito reativa, e que te levava a um nível físico, assim, a estar num nível físico muito importante durante o jogo, senão você não aguentava o jogo. O Bayern, eu creio que é uma equipe que tem alguns jogadores que conseguem um pouco mais cadenciar o jogo e tentar ter um controle de bola um pouco maior, o que nos vai exigir um tipo de abordagem diferente e mentalidade também para essa partida. Eu acredito que o Bayern é uma equipe que está acostumada a jogar esse tipo de partida. Acredito também que do lado deles eles estão olhando com preocupação aqui para aquilo que tem aqui no Flamengo, e penso que vai ser um jogo, como eu falei outro dia, que quem errar menos, quem tiver mais concentrado durante mais tempo durante o jogo, vai ter grande chance de poder passar a eliminatória. Eu acredito muito numa expressão que diz: a soberba precede a queda, né? Precede a queda. E aqui não se trata de soberba, mas as minhas falas antes do Chelsea, eu repito elas agora. Eu acredito que vai ser um jogo extremamente difícil. O Bayern de Munique é dos principais colossos do futebol mundial, e isso já foi demonstrado, vem sendo demonstrado nos últimos anos. Eu, quando jogava por Real Madrid, por Manchester City, por Juventus, sempre para enfrentar o Bayern de Munique, era sempre uma sensação de, putz, pegamos o Bayern de Munique. É sempre a mesma sensação. Entretanto, eu repito as minhas palavras que foram anterior ao Chelsea, que eu acredito que nós temos ferramentas suficientes para poder jogar o jogo de igual para igual e passar a eliminatória. Se vai acontecer a vitória ou não, é difícil, a gente não consegue prever. Mas eu acredito muito porque internamente a gente faz um trabalho importante. A gente faz um trabalho de convicção, a gente faz um trabalho de construção para enfrentar qualquer tipo de adversário. Só para saber. Tá então, Luciano, Breyer, Marra, a palavra do Danilo aqui no Sport Center, e me parece algo bem ali que ficou, entranhado. Tá praticamente todo mundo abraçando o mesmo discurso. Quando ele fala em colosso do Bayern de Munique, é exatamente o mesmo termo que o Felipe Luiz utilizou para falar um colosso de time. Outros jogadores falaram, outros membros aqui da delegação do Rubro Negro falam em colosso de time, e o Danilo repete esse colosso agora. Mas é também essa confiança que me parece algo muito presente
no discurso do Flamengo, repito, no hotel aqui em Orlando, na concentração, no treino de mais tarde, repassando a programação para você. O Flamengo treina ainda hoje, 5h30 da tarde, local 6h30, horário de Brasília, horário aí de São Paulo, do Brasil, para o fã de esporte que está acompanhando a gente. Amanhã de manhã treina novamente aqui no CT da SPN, mais uma vez aqui no complexo da Disney, e depois pega o seu avião rumo a Miami. É lá em Miami, Hard Rock Stadium, o palco da grande oitava de final, Flamengo e Bayern, de um Flamengo confiante. Se tem confiança lá do lado da turma do Mendel, tem confiança por aqui também. A dúvida agora é se Danilo será titular ou não. Acho que Felipe Luiz ainda está matutando isso, vai ensaiar no treino de hoje. Como será a linha defensiva, como será também esse ataque, Arrascaeta titular, talvez um ataque formado por Plata, Luiz Araújo e Bruno Henrique, o ataque que deu um banho de bola contra o Chelsea na segunda etapa. Então, alguns ajustes finos aí, algumas dúvidas que o Felipe Luiz ainda tem, ainda vai ajustar nessa atividade de hoje, de amanhã também, para o confronto contra o Bayern. Luciano. Tá certo, Pedro. Pedro, fica só mais um pouquinho aí, porque eu quero depois saber de você como é que foi o bate-papo ali da coletiva do Bruno Henrique ontem, o que ele falou e tudo mais. Mas antes eu quero colocar para o Fã de Esportes, até para a gente analisar um pouco a questão da posse de bola. O Flamengo gosta da bola, mas o Bayern gosta também. E a gente coloca aí, Mário Marra. Sim. Os dois gostam muito da posse de bola. Como que você vê esses números no embate? A gente aproveitou para colocar a Bundesliga, o Campeonato Nacional, e aí campeonatos continentais também, além do Mundial de Clubes até agora. Então, Luciano, para mim é muito claro que os dois times são donos da bola, predominantes, são times que precisam da bola e que desenham todas as suas estruturas de jogo baseados na posse da bola. Olha lá. O que menos tem posse de bola ali é o Flamengo no Brasileirão. Mas o Flamengo no Brasileirão tem acima de 60. Cara, isso é uma loucura, né? Isso não é comum. A gente está falando de dois times que são donos dos jogos. Obviamente, eu imagino que os dois vão tentar ter posse de bola. E eu imagino também um cabo de guerra. É um puxando de um lado, o outro puxando do outro, e quem tiver mais conteúdo, quem tiver, inclusive, força física, acho que esse tem mais chance de não ficar incomodado vendo a bola mais com o adversário. Estrategicamente, pode ser interessante deixar a bola com o Bayern de Munique e jogar em contra-ataque? Se fosse essa pergunta direcionada para qualquer outro time do futebol brasileiro, eu ia falar, sim, tem tudo a ver, faz sentido. Dá uns passinhos para trás e joga em contra-ataque. O Flamengo consegue fazer isso? Há quantos anos a gente não vê o Flamengo fazer isso? Então, bom, se passa pela cabeça do Felipe, pela competência e pela experiência no futebol do Felipe, eu imagino que ele deve estar treinando isso. Mas preciso confessar a minha incompetência de imaginar isso. Eu tenho dificuldade de imaginar isso. Se olhar para o jogo do Bayern de Munique, em quase todos os quesitos, no que diz respeito à dominância da partida, existe um nome: Kimmich. É o jogador que mais passa, é o jogador que mais acerta passe, é o jogador que mais inverte bola, é o jogador que mais inverte corretamente, é o que mais coordena os movimentos. Ele é praticamente um centralizador, sem ser um chato centralizador que toda hora tem que passar por ele. Mas ele está no centro dos triângulos de formação de jogo. É ele a opção. A bola está na esquerda, ele está com opção. A bola está na direita, ele está com opção. E às vezes até o jogo não passa por ele, mas ele é sempre um pilar da construção do jogo. Se o Flamengo conseguir tirar esse jogador da partida, eu acho que a possibilidade de dar certo aumenta. Que é um baita de desafio, realmente, porque o que joga o Kimmich não é brincadeira. Pedro, volta aqui com a gente um pouquinho, porque ontem você pôde acompanhar o Bruno Henrique falando. Quero saber um pouquinho mais a respeito do que ele falou a respeito desse Flamengo e até em relação a ele mesmo. Interessante, Luciano. Interessante muito pegar a palavra aqui depois dessa abordagem do Marra, porque eu acho que dentro do que a gente comentou desse discurso quase que enraizado, ficou enraizado aqui no Flamengo, é exatamente isso. O Flamengo não tem nenhuma capacidade agora do dia para a noite, uma hora para outra, com 2, 3 treinos, de mudar uma característica que o Felipe Luiz vem batendo na tecla desde que assumiu. É o tal jeito Flamengo que ele chama. O Flamengo ele vai tentar ser o Flamengo. Caso o jogo se apresente de outra maneira, é por uma imposição do Bayern, não porque o Flamengo escolheu jogar de uma outra forma. Mas é até nesse papo ontem que você cita com o Bruno Henrique, a gente vai ouvi-lo já já,
Ele entende que o controle não vai ser exatamente do Flamengo a todo momento. Ele falou muitas coisas interessantes. Ele falou sobre como ele consegue se distanciar dos problemas, das investigações no Brasil, aqui nos Estados Unidos, é quase que um outro mundo. Ele fala do menino Wallace An. Ele fala do que ele pensa sobre favoritismo, ou não, discorda até um pouco do Danilo. A resposta do Danilo hoje parte de uma discordância da resposta do Bruno de ontem. Mas vamos ouvi-lo sobre o que ele acha dos caminhos. Quando o Flamengo não tiver o controle, tiver que atacar, tiver que escapar numa possível subida do Bayern, atacar a velocidade, usar os espaços, os escapes. É por ali que ele acha que o Flamengo pode se dar bem contra o Bayern de Munique. Vamos ouvi-lo aqui e colocar ele nesse papo também nessa roda no Sport Center. Hoje nenhum zagueiro quer ficar correndo atrás de atacante rápido. O nosso zagueiro sempre fala isso, que é difícil quando tem que correr 30, 40 metros para trás. E acredito que quando o Felipe pensa numa escalação assim, com mais jogadores rápidos na frente, que seja para esse ponto, porque ele vê a linha defensiva, as dificuldades que tem de correr para trás, e ele acaba optando por jogadores rápidos na frente, que sabe atacar o espaço, mas também sabe jogar no pé. Então acho que é essa linha que eu vejo que ele consegue enxergar. Eles não vão querer correr 30, 40 metros para trás, mas ali se a gente estiver de costa e eles são mais fortes que a gente, vai ser um jogo perfeito para eles. Então se a gente tiver jogadores rápidos na frente para atacar o espaço o tempo todo, acho que nesse ponto a gente pode gerar grande vantagem sobre a zaga deles. Tá aí a palavra do quase analista, Bruno Henrique, ele que eu não costumo falar muito, ou abrir muito, ou esticar muito nas respostas. Ontem deu uma entrevista muito interessante lá no CT da ESPN, aqui no Complexo da Disney, que serve de base do Flamengo nessa semana de preparação, detalhando. Então acho que a gente pode imaginar o Flamengo querendo impor o seu estilo, mas entendendo que em muitos momentos o controle vai ser do Bayern. Bayern pressionando um pouco mais, Flamengo não conseguindo subir com seu bloco um pouco mais baixo, mas recuperando, tentando acelerar. Fala-se muito isso aqui no ambiente do Flamengo, o Bruno verbalizou, acho que pode estar por aí um desenho que a gente pode imaginar, pelo menos por parte do jogo. Agora veja você que loucura, Luciano, antes de devolver, um calor danado quando começou nossa entrada ao vivo aqui, o tempo já fechou, alguns pingos já começam a cair. Essa é a Orlando de muito calor, muito sol, muita chuva e um bafo quente. Será que por aí também lá em Miami, aqui pertinho na Flórida, pode passar um caminho do cansaço do Bayern, uma chave para o Flamengo nessas oitavas de final? Eu deixo com vocês aí, Luciano, para a gente debater também mais essa variável nesse quase jogo de xadrez entre Flamengo e Bayern de Munique. Isso, Pedro. Então vamos embora. Sai daí dessa rua, garoto, que vai esfriar. Não, a audiência quer isso aí, Luciano. O quê? Quer a chuva cair na cabeça Hoje em dele? dia, Não. a luta claro. pela audiência é uma coisa... Nós temos que segurar o Pedro lá. Não. Quando Vamos começar a liberar. chover, Esse é o problema, Mário Marra. volta o link. Não, mas Tá cheio de amigo, viu, Pedro? vai Você tá cheio de aparecer amigo. o alerta meteorológico e o Pedro vai ter de sair. De qualquer maneira, igual acontece De nas partidas evacuar. mesmo. Pedro, vai embora, vai buscar abrigo aí, porque a gente nunca sabe qual hora que vai chover nesse lugar, porque uma hora é sol e agora, como você mesmo falou, já tá quase chovendo por aí. Um abraço pra você, bom trabalho. Eu sou contra. Eu vou pro treino. Tchau, tchau, gente. Beijo, valeu. É isso. Por você eu deixava lá, né, mano? Claro, a audiência. Belo amigo você. Luciano, vamos segurar. Ô, Brenner, esse jogo, o que a gente consegue sentir, tá numa atmosfera muito legal, de certa forma, né? Porque é justamente essa atmosfera do que será que vai ser? Porque até nisso a gente não tem certeza do que vai acontecer. Não, e a atmosfera do jogo tá legal, Luciano, porque o Flamengo se propõe a olhar pro gigante Bayern de Munique olho no olho. E isso é grandioso. Isso é ter uma mentalidade de um time vencedor, de um time que sabe das suas qualidades. E o Bayern de Munique, como qualquer outro time, como até mesmo o PSG, que acabou de ser campeão da Champions, tem fragilidades, tem defeitos. São poucos? São, mas existem. Então, naturalmente, o Felipe Luiz, estudando o Bayern de Munique e até observando o time no Mundial de Clubes, quando o Bruno Henrique fala sobre correr para trás, certamente o Flamengo já percebeu que o Bayern de Munique joga com uma linha muito alta, essa é a ideia do Vincent Kompany, pressionar bastante, ter o time muito compacto, e com um zagueiro que é ótimo, mas acabou de chegar, está se ambientando ainda, que é o Jonathan Tah, que veio do Bayer Leverkusen, tem feito dupla com o Stanisic, pode ser o Upamecano também, mas ele é uma peça nova nessa engrenagem do Bayern e muitas vezes, até pelo hábito de jogar com o Xabi Alonso, ele acaba se antecipando nessa pressão. E o Boca Juniors, com o Merentiel, fez um gol assim, na velocidade, no contra-ataque, aproveitando esses espaços.
E pensando no que o Flamengo tem de melhor, que é jogadores muito rápidos, que é a capacidade de jogar com a bola, jogadores com capacidade de lançar e passar muito bem, essas fragilidades do Bayern fazem com que o Flamengo tenha o direito de sonhar. Porque se explorar muito bem e fizer um grande jogo, um jogo também de resistência defensiva, o Flamengo vai ser muito testado nessa parte, tem repertório e tem qualidade suficiente para explorar os pontos fracos do Bayern. Repito, são muito poucos, mas com um técnico estudioso do outro lado, estrategista, um ótimo elenco como o do Flamengo, eu vejo que tem, no mínimo, possibilidade de o Flamengo fazer um jogo de igual para igual e sim, com possibilidade de vencer. E um elenco muito experiente também, né? Não só tá com o mais experiente do Flamengo aí. O Danilo mesmo que a gente viu falando aqui, passasse por Porto, Real Madrid, jogou na Europa há tanto tempo. Sim. E claro que vai ser muito útil aí para esse Flamengo. Fã de esportes. Vou trazer aqui agora mais algumas informações do Bayern de Munique, né? Nessa expectativa desse jogão que não chega, né? Domingo às 17 horas, toda a nação do mundo todo assistindo esse grande jogo. Estou trazendo aqui um recorte dos últimos 5 jogos do Bayern, né? 2 pela temporada do Campeonato Alemão, foram 2 vitórias, venceu o Hoffenheim por 4-0 no dia 17 de maio e no dia 10 de maio venceu o Mönchengladbach pelo placar de 2-0. E já no Mundial de Clubes, o Bayern estreou muito bem, né? Vencendo o Auckland City pelo placar de 10-0. Tudo bem que a outra equipe era amadora, semi-amadora, mas fez um excelente resultado por obrigação pela qualidade de investimento que tem. Contra o Boca Juniors não foi essa sobra toda. Venceu pelo placar de 2-1, que estava lhe dando a liderança. Só que aí no último jogo decisivo, o treinador optou por colocar o time em reserva, né? Acabou sendo derrotado e ocasionou nesse grande jogo que veremos no domingo contra o Flamengo. No campeonato alemão, a equipe foi campeã com 82 pontos. O segundo colocado foi o Leverkusen com 69, 13 pontos de vantagem. E por incrível, marcaram 99 gols na temporada em 34 jogos. Uma excelente performance na Bundesliga. Estou trazendo aqui nessa imagem uma avaliação do Sofá dos principais jogadores do Bayern de Munique nesse Mundial de Clubes. O principal jogador que teve uma excelente avaliação, a melhor avaliação da equipe, foi o Coman, com 8.45. O segundo, o Olise, com 8.37. O Sacha De Boer, que é um zagueiro, com 8.2. E Kimmich, que é um meio-campo que às vezes joga até de lateral direito, que está com a nota de 8.13. Ou seja, são jogadores que mais se destacaram nesse Mundial de Clubes. E aí todo torcedor flamenguista está nessa expectativa. Como que Felipe Luiz vai armar o time para tentar sair vencedor em cima do Bayern? Será que ele vai tirar a Arrascaeta, colocar o Plata, colocar o Bruno Henrique para tentar explorar as costas dos zagueiros porque jogam com uma linha alta? Isso aí saberemos no domingo às 17 horas. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e até o próximo vídeo. Valeu, nação!